Torcida rubro-negra, preste atenção, estaremos rumo agora a uma virada de chave. Essa fase horrível que tem aí Atlético Goianiense, Vitória, né? E hoje a gente tem a expectativa do jogo contra o Sampaio Corrêa. Né, gente, vamos falar aqui sobre os jogos contra o Atlético Goianiense, né, que a nossa expectativa foi horrível, e também sobre o jogo contra o Vitória. E além de falar também sobre esse jogo que vai acontecer hoje contra o Sampaio Corrêa. Não deixe de se inscrever, mandar o seu like, apertar o sininho para receber as notificações do nosso vídeo, tá certo? Solta a vinheta, vixe! Torcida rubro-negra, loucura, loucura. Nós estávamos acostumados a um outro contexto, né? Vitórias e no mínimo um empate fora de casa, né? E desandou, o trem descarrilhou por uns trilhos aí. A situação do esporte, assim, a gente percebe agora, né? Chegou aquele momento que eu acho que de certa forma a gente esperava. Hoje a gente tava vendo uma ascensão muito grande. Aí a gente pensando, poxa, uma hora vai descer. Até acho que Anderson Moreira falou sobre isso em uma das coletivas. Foi, né? As coletivas. Esse momento chegou. Então a gente precisa, nessa turbulência, se reorganizar para voltar a vencer. Porque essas duas derrotas que a gente teve, tanto fora de casa como dentro de casa, prejudicou muito a gente e a gente precisa melhorar. É porque assim, veja, analise comigo um breve resumo. A gente só ganhou um jogo fora. E aí a gente só perdeu um jogo em casa. É como se a gente não tivesse ganhado esse jogo fora. Tivesse ganhado todas em casa e não tivesse ganhado nenhum fora e contar aí só os empates. Ô gente, será que é só eu que bebo? Será que é só eu que tô bebendo? Hein? Mas assim, a gente não pode viver disso, né? A gente vê que hoje a gente tem um novo líder. Até ontem era o Vitória, depois o Novo Horizontino assumiu a ponta, né? Você vê times como o ABC, que estava empatando, estava vencendo o Vila Nova ontem. E o Vila Nova, num milagre, no apagar das luzes, fez um gol aos 40 e quase 50 e poucos minutos de jogo. Mas é assim, a vitória vem, o resultado vem para quem briga mais por ele. E o Sport, ele precisa ter um insight, ele precisa levar uma sacudida. O forró tá né? Você vê que hoje a gente pode comentar que o Sport voltou atrás com o Bahia e está querendo repassar Luciano Juba pelos 4 milhões. Então assim, Vamos voltar à nossa ordem cronológica, que é justamente a questão dos jogos. E aí a gente vai falar do jogo do Atlético Goianiense, né? Sport Atlético Goianiense lá em Goiás, né? O Sport levou um gol, chegou a empatar, né? Demonstrou um certo poder de reação. Aí teve o gol de pênalti. E aí já volta aquela coisa na cabeça do jogador. E aí a gente ganha, a gente perde, a gente empata. E o terceiro gol, que foi assim, tipo um apagão. O cara defendeu 2 bolas e aí sobra pro atacante, todo mundo levanta a mão pedindo impedimento. O bandeirinha dá uma de João sem braço, né? Porque realmente não tinha. A gente foi ver nas imagens, não tinha. E aí tomou-se o terceiro gol. Tá brincando comigo, pegadinho? E aí a gente pode dizer que é o seguinte, o Sport tá, por causa justamente desses desfalques, dessa irregularidade, de ter uma sincronia, de ter justamente um trabalho melhor feito entre o time, o Sport está tendo esses lapsos. Toda hora tem um momento que ou o jogador perde a bola, ou se não o jogador erra alguma coisa tal, e promove um contra-ataque do outro time e acaba levando o gol. Mas veja, a questão aí é que o clima lá dentro do Sport, né, quebrou um pouco agora com a chegada de Diego Souza, né? Foi aquela festa, pelo menos com a torcida. Mas o clima lá dentro, alguém, se é o treinador, se é o capitão do time, se é algum dirigente, pô, vamos sentar aqui, senta aqui, gente. Tava tão bem, a gente tava fluindo tão tranquilo. O que é que tá acontecendo? Porque não é possível que seja só a ausência de Jorginho.
Não sei. Não, com certeza. Um jogador não vai determinar a dinâmica de um time inteiro. Poxa, o time tem que ter competência, mesmo que tenha 2 ou 3 de desfalque ou até mais, ter competência para fazer seus gols, porque os gols não só saem da perna de Jorginho. Não, e sai assim, de Love, sai de Juba, pode sair de Edinho, pode sair a nossa área de ataque e até dos zagueiros, que a gente tem zagueiros que fazem gols dentro do time. Sabino. Mas veja, o que eu estou entendendo aí é o seguinte: eles estão jogando toda a responsabilidade, principalmente a mídia, né? Vai buscar um cara, um bode expiatório. O cara tá machucado. Não adianta a gente ficar, Jorginho. Então, que deficiência é essa nessa posição? Porque ele tentou Lucas, ele tentou Labandeira, os caras não são da posição. Então aí a gente já percebe que houve um equívoco nas contratações, né? Porque ele fala, não, porque Vargas foi contratado para a posição de Jorginho. Não, você é burro, cara, que loucura. Mas o cara não vinha rendendo em 8, 10 minutos de jogo que ele entrava, quanto mais um jogo inteiro. Mas assim, soltando esse ponto, tem essa questão de Alan Ruiz e Pedro. A gente percebe que teve um problema nessas contratações, por quê? Porque Alan Ruiz não está bem, não vem em um ritmo legal, porque justamente já passou mais de um mês sem jogar, ou seja, ele está sem físico. E Pedro com um problema jurídico, dito pelo próprio Anderson Moreira. Aí a gente vai e leva pro jogo do Vitória. Certo. O jogo do Vitória foi um problema. A gente dentro de casa, com um time mais ou menos, a maioria titular, com Love, com a maioria dos jogadores que são titulares jogando, e a gente perdeu de uma maneira vergonhosa e estranha, porque o primeiro gol mesmo, pra mim, não fez sentido. Aquele lance de Thierry e Renan ali, naquela bagunça ali, não fez sentido nenhum. Foi uma bola fraquíssima, tipo besta. Coisa que um adolescente, uma criança de 10 anos consegue parar aquela bola. Aquilo ali, inclusive, eu como fui goleiro, né, de futebol de campo, futebol de salão, né? Infelizmente minha carreira não projetou em virtude de algumas questões, lesões e tal. Mas aí, eu não entendi isso faz nada. Mas tudo bem, aí o que acontece? Tem que haver comunicação, né? Sabino não falou com o Thierry, que não olhou para trás, que não olhou para Renan não falou, posicionou no primeiro pau, 4 jogadores na defesa. Tinha um cara do Vitória quase da bandeira de escanteio, minha gente. E Thierry, até na hora que ele bateu na bola, ele bateu caindo. Não tinha ninguém perto dele, eu acho que foi algum espírito ali do prejuízo. Eu lá empurrou ele, né? E interessantíssimo, porque nesse jogo, o primeiro gol do Vitória foi um gol contra do Sport. E o empate do Sport foi um gol contra do Vitória. Nem a gente fez o gol de empate, só pra ter ideia. E aí, perceba que a gente vai entrar na fauna brasileira, na parte de insetos, viu? Porque, mais uma vez, Renan estava lá catando borboletas no segundo gol que a gente levou. Porque eu não entendi. Tinham 2 na frente, 2 para lá, 2 para cá. O cara disse que resvalou em alguém. Eu não sei, eu acho que foi ali alguma mandinga que os tricolores ao Rio fizeram. Coisa assim, ou do retrô com raiva que ainda tá na dele. E ele viu uma bola fantasmagórica que ele bateu tanta mão ali. Se fosse uma briga, ele tinha derrubado os 10. Mas não acertou a bola, meu irmão. Finalizando, pessoal, a gente percebe que o Sport está instável. Esse time ainda, pelas situações que aconteceram de lesão e tal, questão de contratação também. Inclusive a gente vai falar de Igor Souza, que é a nova contratação do Sport, né? O Sport, ele precisa se reorganizar, ele precisa se consolidar de novo. Reagrupar, é a palavra. Exatamente. É a verdade. E nisso a gente vai aproveitar e falar de Diego Souza, né? Que veio aí, pelo menos está trazendo aí um pouquinho de felicidade e alegria pro torcedor do Sport, né? E eu acho interessante aí que as informações de
3.000 a 300.000 pessoas dentro daquele aeroporto. Então assim, era um Maracanã dentro daquele aeroporto, ninguém sabe. É sempre assim, né? Não, é que nem aquela estatística de gente público no dentro do campo. É 16 mil, mas não, você percebe que ali tem mais de 30, 40, tá ligado? Não, e outra coisa, olha, expectativa hoje do jogo contra o Sampaio Corrêa, não tem Jorginho, não viajou, ainda está em transição de período de recuperação a trabalhos com bola, e Diego Souza a gente sabe que não vai jogar agora. Veio de férias, lesionado ainda, ele precisa se recondicionar. E o que a gente disse de Alan Ruiz, que é o argentino que pode ser uma opção no lugar de Jorginho, estava ainda, como o próprio Anderson disse, se ele jogar o cara, ele vai queimar o cara. Se ele botar o cara no jogo, ele vai queimar o cara, tá certo? Então é por isso que a gente não tá fazendo nenhuma pressão, a gente não tá naquela tesourada com os caras, porque assim, de qualquer forma, olha, é fora de casa. A probabilidade de ganhar ou perder, a de perder é muito maior. Então vamos ver se a gente belisca aí pelo menos um empate. A minha expectativa é essa. Bota todo mundo lá atrás, segura a casinha, 0-0, ninguém toma gol. E vamos respirar. Pra vir pro próximo jogo em casa, né? Eu acho que pela situação do Sport, eu sei que possível é um pouquinho mais difícil, mas pelo menos 1-0 o Sport hoje acho que ainda vai. Se o time pegar essa confiança, pegar essa energia que Diego Souza trouxe pro Sport, a gente consegue um golzinho. E próximo vídeo a gente vai ter o sorteio, viu, gente? Continue aí dando like, continue aí se inscrevendo, bota o nome, bota o telefone pra gente entrar em contato. Até a próxima! Porra, eu ia pegar o mano. Tira aí. Torcida rubro-negra, explosão na ilha, quebra de expectativa, frustrações, estamos aqui com os corações partidos, mas vamos lá, ao que convém. Já dei uma limpadinha aqui no ouvido, tal, vamos tirar isso aqui que ficou horrível. Pô, eu fui consciente aqui, ó. Dá uma limpadinha no ouvido. Забуду и моя любимая моё, твое имя и моя любимая моя. Tu falou Vitória? Vitória. Ou Vitória mesmo? Não, falou Vitória. Eu entendi Vitória. É mesmo, é?